Como você já deve saber, a Asus decidiu pular o ROG 4 e lançou o ROG 5 como seu quarto celular gamer que promete a experiência suprema em jogos. Nos últimos anos, realmente vimos a empresa se destacar no segmento, mas será que o novo ainda segue imbatível como a melhor experiência em jogos? Vamos conferir. O design do ROG Phone evoluiu bastante desde a primeira geração. A Asus vem reduzindo o visual excêntrico e apostando em algo cada vez mais simples para atrair o público geral. Aquelas saídas de ar e parte do sistema de dissipação aparecendo na traseira sumiram. O logo RGB ainda continua lá, mas agora não fica mais centralizado e tem visual pontilhado. O logo pode ser customizado para qualquer cor e nível de intensidade do brilho. Há 8 efeitos de animações, assim como é possível configurar para que ele reaja a chamadas ou notificações recebidas. Também é possível sincronizar o LED com músicas e jogos, como se espera de um bom celular gamer. As versões Pro e Ultimate possuem uma mini tela com mais funções. O novo ROG está maior e mais gordinho, mas não chegou a ganhar peso. O problema com a mudança nas medidas é que alguns acessórios do ROG 3 acabaram ficando incompatíveis com o ROG 5. A boa notícia é que a Asus reduziu as bordas para termos um melhor aproveitamento frontal que envolve uma tela maior. O aumento nas medidas ajudou no retorno da entrada para fone de ouvido, mas não foi dessa vez que vimos proteção contra água na linha ROG. O corpo é feito de metal e tem traseira de vidro com Gorilla Glass 3, enquanto a tela traz o Gorilla Glass Victus. O ROG 5 chegou em duas opções de cores, preta com detalhes em vermelho e branca com detalhes em azul. Com a remoção da saída de dissipação de calor, como fica o aquecimento do aparelho? Afinal, o ROG 5 vem com o hardware mais potente da Qualcomm e ainda conta com overclock para um melhor desempenho. A Asus reposicionou os componentes para melhorar a propagação de calor e o novo Aeroactive Cooler garante uma queda de até 15 graus na superfície do aparelho. Na lateral esquerda do ROG 5 temos a conexão proprietária para os acessórios e uma porta USB-C mais veloz que a principal na parte inferior do aparelho. Ela conta com DisplayPort 1.4 para transferência de vídeo e suporta a resolução máxima Ultra HD a 30 Hz. O slot para 2 SIM cards fica mais abaixo e tem cor diferente para se destacar. Na lateral direita encontramos os botões de energia e volume que ficam em posição mais central para evitar toques acidentais ao jogar. Os gatilhos foram posicionados mais próximos das bordas, para garantir melhor pegada com quem possui mãos pequenas. O comportamento dos gatilhos é similar ao ROG 3, mas agora estão mais precisos. A tela AMOLED cresceu para 6,78 polegadas com resolução Full HD+. O painel ainda é de 144 Hz e reproduz mais de 1 bilhão de cores. O nível de brilho é alto e garante boa visibilidade fora de casa, mas não chega a competir com os melhores celulares da Samsung e Apple. O sensor de toque agora responde a 300 Hz. E a Asus alega que o tempo de resposta foi reduzido para apenas 18 milissegundos, sendo o menor do mundo de acordo com a empresa. A calibração nativa é excelente e garante cores precisas, além de suporte HDR10 Plus compatível com Amazon Prime Video e Netflix. A parte sonora sempre foi um ponto importante da linha ROG, e o novo também se destaca. Ele tem som potente e bem equilibrado, sendo um dos melhores que já ouvimos. Seu equalizador é completo com 10 bandas customizáveis, além de 4 perfis pré-configurados para músicas, filmes e jogos. O novo sistema sonoro é capaz de reconhecer certos elementos nos jogos, como armas específicas e traduzir isso em vibrações. Seria algo parecido como o DualSense do PS5, mas funciona apenas em aplicativos compatíveis, como é o caso do PUBG. Até mesmo curtir músicas com fone de ouvido será uma experiência superior no ROG 5. A sua porta P2 possui amplificador dedicado e processador de áudio para garantir o som mais potente e limpo, mesmo com os fones mais exigentes. É ótimo ter vocês de volta. Não tem lugar melhor para estar. O ROG Phone 5 vem equipado com a plataforma Snapdragon 888 da Qualcomm e permite fazer overclock para extrair o máximo de desempenho com o modo X ativado. É uma pena que o software da Asus não tenha boa otimização para fazer o celular ser o mais ágil possível, pelo menos em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, que tivemos resultado próximo ao do ROG 3 e ficando abaixo do Legion Phone Duo. Em benchmarks a história muda e é aqui que vemos todo o potencial do ROG 5. No Antutu, quebramos a barreira dos 700 mil pontos, sendo a maior pontuação de todos que testamos e ficando 100 mil pontos acima do seu antecessor. A linha ROG sempre se destacou em jogos e o novo não é diferente. No PUBG foi possível jogar em HDR extremo com tudo ativado e média de 30 FPS. Achou pouco?
Aparentemente há um limitador no jogo, já que ao puxar o menu do Game Genie, o FPS sobe para 60 e depois retorna aos 30 FPS. No Asphalt 9 e COD Mobile tivemos 60 FPS na qualidade máxima também por limitação do software, enquanto no Cover Fire e Mortal Kombat alcançamos média de 120 FPS. Fica claro que nem sempre será possível jogar a 144 FPS, mas a culpa não é do hardware, e sim dos jogos para Android que possuem limitador de FPS. O diferencial mesmo fica para os gatilhos que aprimoram a jogatina e ajudam bastante em jogos de tiro, sendo possível também configurar macros. A bateria é a mesma de antes, com 6.000 mAh, mas com a mudança de hardware e o tema escuro aplicado por padrão, tivemos um ganho considerável em autonomia. O ROG 5 rendeu quase 29 horas de uso em nosso teste padronizado, o que faz dele o melhor em autonomia entre os flagships e ficando entre os melhores que testamos no geral. Um ponto fraco do antigo ROG era o tempo de recarga, que levava quase 2 horas. Com um carregador mais potente e a mudança de alguns componentes, vimos este tempo cair para menos de 1 hora, colocando-o acima da maioria dos flagships. Em apenas 15 minutos de carga já temos metade da bateria recuperada, chegando a 83% com meia hora de carga, o que já é suficiente para o dia inteiro de uso com folga. O ROG 5 vem com Android 11 e no momento que testamos o aparelho ainda estava com o pacote de segurança de janeiro de 2021. Apesar de não ter surpreendido em nosso teste de velocidade, ele entrega ótima fluidez nas animações do sistema e não demora na transição entre aplicativos. O tema padrão traz fundo preto e cores vibrantes com animações exageradas para exaltar o modo X quando ativado. É possível customizar a interface com temas e deixar algo mais limpo, como na Zen UI de outros celulares da ASUS. Há várias opções de customização para gestos, gatilhos, captura de tela e controle de consumo de bateria. O menu lateral Game Genie traz atalhos para bloquear notificações, travar o brilho da tela, controlar a taxa de hertz, configurar os Air Triggers e muito mais. Esse menu surge sempre que você abre um jogo e pode configurar quais informações serão exibidas. Por fim, temos o Armory Crate, a suíte onde fica toda a parte gamer do ROG 5. É aqui onde você encontra a biblioteca com todos os seus jogos instalados. Cada game é exibido em forma de card e aqui você terá um perfil para cada um para configurar a velocidade da tela, a sensibilidade do toque e qualidade gráfica dos jogos. A ASUS decidiu não mexer no conjunto fotográfico do ROG e o 5 traz as mesmas câmeras do seu antecessor. Na traseira temos uma principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 13 megapixels e uma macro com 5 megapixels, mas sem foco automático. Na parte frontal há uma câmera de 24 megapixels para selfies. Câmera nunca foi o forte de celulares gamer, mas isso não quer dizer que o ROG 5 não consiga registrar boas fotos. Em ambiente bem iluminado temos imagens com cores próximas da realidade e bom alcance dinâmico, mas o software de controle de ruído age de forma agressiva e mata alguns detalhes da imagem. A parte mais decepcionante fica para as fotos noturnas. O ROG sofre com imagens escuras e não lida bem com fontes de luz no fundo, comprometendo o contraste e deixando os ruídos mais visíveis. Há modo noturno que não ajuda sempre e muitas vezes faz apenas um retoque suave nas fotos. A câmera ultra-wide é a que mais sofre em locais com luz precária e perde tanta nitidez que mais parece câmera de celular básico. Em fotos diurnas há pequena perda de nitidez que fica mais perceptível nas bordas das fotos, mas o balanço de cores não muda. A câmera macro é capaz de registrar boas fotos de perto, mas a ausência de foco automático faz falta. O foco automático também seria bem-vindo na câmera frontal, mas o ROG 5 até que registra boas selfies com cores e nitidez na medida. O problema é o modo retrato que desativa o HDR e compromete o contraste em selfies noturnas. Tirar fotos em locais escuros com a câmera frontal do ROG 5 será um desafio. A filmadora é capaz de gravar até 8K a 30 fps com a câmera principal, mas se quiser ter a melhor estabilização e fluidez é melhor reduzir a resolução para 4K, sendo possível gravar também nessa resolução com a ultra-wide. O foco é ágil apesar de não ser dos mais rápidos, e a qualidade dos vídeos está dentro do esperado. Assim como acontece com as fotos, o ROG 5 também sofre para filmar em locais escuros e apresenta muitos ruídos. A captura de áudio é limpa graças aos 4 microfones espalhados pelo corpo do aparelho. O ROG 5 é um ótimo celular e realmente é difícil encontrar rivais no Brasil. O Legion Phone Duo 2 ainda não chegou por aqui e não tivemos a chance de testá-lo, mas comparado à primeira geração temos de vantagem para o da ASUS a experiência multimídia, os extras em jogos, a autonomia de bateria e o melhor conjunto fotográfico. O ROG 5 só perde no desempenho multitarefas. Comparado a flagships tradicionais como o Galaxy S21 Ultra ou o iPhone 12 Pro Max, temos de grande vantagem todos os recursos para jogos e vários games rodando a 120 fps, além da maior autonomia de bateria e o menor tempo de recarga. Os modelos da Samsung e Apple vencem em brilho de tela e câmeras, além de melhor suporte a atualizações do sistema.
O que podemos concluir é que o ROG Phone 5 tem tudo para ser o melhor celular gamer de 2021 e poderia ser ainda melhor se a maioria dos jogos para Android não ficasse travada a 30 ou 60 FPS. Comparado ao ROG 3, não vimos uma grande evolução, exceto no tempo de recarga que caiu pela metade. De resto, o novo é uma versão apenas melhorada, mas que não deixa de ser um excelente celular. Os extras que a Asus oferece realmente ajudam a ampliar a jogatina e temos um celular que roda tudo no máximo sem engasgos e com bateria que dura muito. Sem dúvidas, é um aparelho caro, mas para quem busca o console de bolso mais robusto será uma boa pedida. E para ficar ligado nas melhores ofertas de todos os celulares citados nesta análise, basta acessar os links aí abaixo. E como sempre, esperamos a sua participação nos comentários, dizendo o que achou do novo celular gamer da Asus. Sentiu que falta algo ou está na medida? Eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.